Olá a todos e todas. Hoje nós vamos falar a respeito do livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Gunter, um escritor e também jornalista especialista na área de finanças. Neste livro nós conhecemos a respeito de 12 axiomas, cada um deles falando a respeito de um assunto específico, como risco, a diversificação, perdas, previsões ao investir, a importância da intuição, a importância da individualidade e da persistência, dentre outras coisas. No primeiro axioma, nós vemos a respeito do risco, a diversificação e a ganância. Nele, nós começamos a refletir que, se buscarmos sempre uma seguridade em todos os recursos financeiros em que aportamos, nós não conseguiremos uma real felicidade ou uma real lucratividade a partir da aplicação de nossos recursos financeiros. A tranquilidade é necessária, porém ela pode ser limitante. Além disso, nós vemos também que precisamos aceitar as características concernentes ao risco. Por exemplo, nós podemos, às vezes, pensar em aportes apenas esperando lucros. Porém, quando nós pensamos deste modo, isso poderá apenas resultar em péssimos resultados financeiros. E ele traz como exemplo o caso de Getty. Ele foi um exímio investidor americano que tomou riscos quando era mais novo, comprando um terreno, apostando que ali poderia ser um local de extração de petróleo. Ele comenta que acreditava que aquele dinheiro poderia ser reavido caso houvesse perdas. Este não foi o caso. A aposta ou o risco que ele tomou foi certeiro, e então ele conseguiu se tornar uma pessoa expoente no ramo do petróleo. Mas não só isso. Nós também às vezes podemos pensar em realizar uma alta diversificação para minimizar possíveis perdas. Porém, quando isso acontece, o autor aponta que nós não consideremos os investimentos então como apostas, elas são apostas de alto risco. Também podemos criar situações de soma não zero, ou seja, os nossos ganhos acabam anulando as nossas perdas e não saímos do lugar. Além disso, pode se gerar uma maior dificuldade em se gerir o patrimônio com uma alta diversificação. Por fim, ainda falando agora do segundo axioma, nós podemos sempre pensar que todo o aporte de investimento é considerado de risco. Porém, para nós conseguirmos nos entender ou nos situar nesse quesito, é importante que nós sempre estabelecemos linhas de chegada, ou seja, nós precisamos apontar lugares ou nós precisamos apontar objetivos claros para atrelar a probabilidade do ganho a uma possibilidade concreta. Assim conseguiremos sair, por assim dizer, de investimentos enquanto ainda estamos ganhando. O princípio da esperança discute sobre esse sentimento intrínseco à humanidade, que almeja pelo melhor ou até mesmo por milagres, e como na maioria das vezes se torna o maior inimigo na hora de tomar decisões importantes a respeito de negócios, principalmente de investimentos de risco, como ações, mercadorias e imóveis. Como se sabe, a perfeição não existe e erros são inerentes a todos. Mas quando falamos de dinheiro, é certo que milhares de erros serão cometidos, devido a escolhas ruins, por não saber a hora de parar. Assim, ao primeiro sinal de problemas, devemos primeiramente estudar a situação, nos perguntar se enxergamos uma solução e depois por sinais de melhora da condição. Caso contrário, comece a agir imediatamente e lembre-se, sempre manter a calma. Ao adotar esses conselhos, nota-se que a maioria das pessoas tem dificuldade em botá-los em prática devido a 3 principais empecilhos. O medo de se arrepender. Então, depois de você desistir, ver que valia a pena ter continuado em uma situação ruim porque depois ela gerou lucros. A incapacidade de abrir mão de parte de um investimento, que quando a pessoa se recusa a vender por menos do que pagou, já que não quer perder nenhuma quantia de dinheiro nessa transação. E a dificuldade de admitir erros, que é quando a pessoa não se conforma e não consegue admitir que errou. Isso dificulta o seu crescimento pessoal e profissional. Aplicando esses conceitos, eles vão proteger seu dinheiro. E dificilmente você se verá em uma situação grave.
Perder dinheiro não é fácil e ninguém gosta, mas prender seu dinheiro em uma situação tendendo ao fracasso só irá gerar mais perdas, enquanto poderia estar apostando em outras alternativas e assim reduzindo os danos causados a princípio. Em suma, o terceiro grande axioma recomenda não alimentar esperanças. Saber é a hora de abandonar o barco. Agora, cabe a quem interessar se disciplinar e reeducar para a aplicação dos conceitos, visto que são questões mais voltadas para a autoanálise do que técnicas práticas. Quando falamos de investimentos, falamos de uma projeção do futuro. Nesse meio, é muito comum serem feitas diversas previsões do mercado por oráculos que se dizem profetas. Mas, quão confiáveis são essas profecias? O quarto grande axioma responde: nada confiável, já que todos esses grandes profetas lucram com seus palpites, ganhando credibilidade quando se confirmam, mas quando se proferem muitas previsões, com diversas revisões futuras, é muito fácil dar destaque para as exceções das que se realizaram, por pura coincidência, e deletar todas as outras milhares. Atualmente, a ciência consegue prever alguns fenômenos físicos, porém, se tratando do mundo do dinheiro e dos negócios, ninguém é capaz de prever o futuro, pois estes são relacionados com o comportamento humano, ou seja, completamente imprevisível. Sendo assim, a conclusão obtida é que um bom especulador profissional não se baseia em previsões rasas, uma vez que eventos humanos não podem ser premeditados, e deve estar preparado para o que pode vir a acontecer. Não se deve investir em esperanças e palpites mal elaborados, com a única finalidade de lucrar com falsa credibilidade, sendo muito mais prudente investir seu tempo e dinheiro em estudos. Quinto e sexto grandes axiomas: padrões cíclicos, as ilusões e a manutenção da liberdade. Os padrões se repetem por toda parte. E evite colocar raízes profundas em qualquer lugar. Se as condições não são favoráveis em um lugar, mude-o. Cultive a liberdade emocional. Os padrões passados não garantem resultados futuros. Embora eles possam fornecer informações valiosas, não são uma garantia de sucesso no mercado financeiro. A compreensão e análise dos padrões devem ser combinadas com uma avaliação cuidadosa das condições atuais do mercado e dos fatores econômicos relevantes para tomar decisões de investimento. É importante não ficar preso a um lugar, um emprego ou uma situação, se essas condições não forem favoráveis. A mobilidade pode ser uma ferramenta poderosa para aproveitar as oportunidades e contornar obstáculos. É importante equilibrar a mobilidade com a responsabilidade e cultivar a liberdade emocional de forma consciente e responsável. Os axiomas 7 e 8 sobre o perigo da intuição e do credo irão detalhar sobre palpites, intuições, crenças e cuidado com ganhos temporários. Diante das decisões que temos que tomar, todos nós temos palpites, certo? Mas o que são palpites? O palpite é a parte de uma sensação, de algo que não chega a ser conhecimento. Informações que você não sabe que possui, porém são no nível não consciente do nosso pensamento. Quando o palpite nos vem à mente, devemos examiná-lo com cuidado. Só devemos confiar se ele puder ser explicado. No mundo do investimento, temos 3 maneiras distintas de entender a intuição e os palpites. A primeira, com o desprezo, onde investidores muitas vezes realizam uma decisão, ainda que suas intuições estejam dizendo que será uma decisão errada. Ou pela confiança indiscriminada, em que se apoiam totalmente a um palpite, e qualquer intuição virará razão para uma jogada. E por fim, pela utilização seletiva, onde sabem separar palpites que têm valor dos que não valem nada. A utilização seletiva é a que nos devemos nos apoiar. É muito importante saber diferenciar se temos conhecimento sobre o assunto ou se é apenas uma intuição sobre ele. Devemos, portanto, sempre manter nosso nível de ceticismo alto nessas questões. Por exemplo, se temos uma intuição de apostar em um investimento imobiliário, devemos nos perguntar qual o nível do nosso conhecimento sobre o assunto. Se for nulo, devemos descartar o palpite. Tenha sempre um cuidado quando a intuição aparece em uma coisa que desejamos muito. Ela será mais sugerível a nos levar a decisões precipitadas. Também não devemos nos apoiar no sobrenatural. Deus não se preocupa com o nosso saldo do banco, e bem menos se morreremos ricos ou pobres. Temos que tomar cuidado para que as nossas crenças não influenciem decisões e muito menos em acreditar em milagres. A astrologia também pode ser uma forma de se apoiar em respostas para situações do cotidiano, mas também não é nela em que deve se apoiar. Se todo astrólogo tivesse todas as respostas, com certeza todos estariam bem ricos. Por isso, tome cuidado com golpes de sorte.
Às vezes, a resposta certa pode vir uma vez, mas não é garantia que acontecerá sempre. Contudo, se você possui alguma crença, não precisa se livrar da mesma imediatamente. Só devemos ter cuidado ao utilizá-la de maneira que influencie decisões precipitadas. O dinheiro e o sobrenatural fazem uma mistura perigosa. Mantenha os dois mundos separados e confie apenas no seu conhecimento. O nono grande axioma, do otimismo ao pessimismo, fala sobre como o otimismo, apesar de nos trazer uma sensação boa e ao mesmo tempo nos dar coragem para arriscar jogadas dentro do mercado especulativo ou até mesmo coragem para iniciar um novo empreendimento, o otimismo também pode ser muito traiçoeiro, uma vez que não nos prepara para lidar com o pior. Então é aí que nasce a ideia da confiança e do pessimismo construtivo, porque é justamente uma postura confiante que nos faz pensar em alternativas e saídas para caso as coisas derem errado. Ou seja, o próprio autor do livro diz que não devemos abandonar o otimismo 100%, até porque é ele que é a fonte de motivação quando abrimos um novo negócio ou fazemos alguma jogada arriscada. Mas sim, devemos aliar esse otimismo a essa confiança, que nos faz estar preparados perante diversas adversidades. O 10º grande axioma do consenso fala sobre a importância de seguir a própria intuição e os próprios pensamentos, algo cada vez mais difícil no mundo atual, uma vez que existe uma grande pressão, principalmente no mercado especulativo, de corretores, outras pessoas que ganham com as transações especulativas, a grande mídia, a própria opinião pública sobre qual caminho devemos seguir. Sabe-se que rejeitar a opinião da maioria pode ser uma tarefa muito complexa, porém também é um grande diferencial, uma vez que, às vezes, aquela opinião que não é aceita pela maioria pode ser a grande fonte de sucesso de um empreendimento ou de alguma jogada arriscada. Bom, aqui trouxemos um exemplo de um grande empreendedor de sucesso e um dos fundadores da Apple, Steve Jobs, em que ele fala num discurso sobre a coragem de seguir a própria opinião e da importância de seguir a própria intuição em frente a tantas opiniões alheias, que é justamente uma das ideias que o próprio autor do livro traz, de ter essa coragem de resistir à opinião da maioria. Chegamos então aos últimos axiomas. O axioma número 11, ele trata da teimosia e da persistência. Quando a gente pensa sobre persistência, logo vem à nossa mente algo bom, algo interessante. Mas o autor defende que é necessário ter bastante cautela, já que em alguns momentos a perseverança pode levar alguém em desastre. Isso é bem destacado no exemplo da obra, de uma moça que estava tão obcecada por uma empresa que ela não percebia que aquela obsessão não ia levá-la a lugar nenhum, já que aquele investimento dela não estava trazendo para ela lucros. Na verdade, ela acreditava que era dever daquela empresa devolver a ela tudo aquilo que ela tinha perdido. Então o que aconteceu? A clientela desapareceu, mas ela ainda estava tão cega que ela não percebia que ela poderia sim ter aproveitado aqueles momentos para investir em melhores empresas, em ações melhores. Então o que aconteceu? Ela teve um pequeno lucro, só que um lucro que foi só por mera sorte, né? Então a recuperação daquele valor poderia sim ser, né, possível se ela investisse em ações mais promissoras. Então o que aconteceu? Aquele desejo dela de estar correta, de que a empresa deveria sim devolver para ela o que ela tinha perdido, aquele desejo, na verdade, prejudicou a capacidade dela de pensar de maneira lógica, de raciocinar, e então levou ela a perdas que poderiam sim ter sido evitadas. Chegamos então ao último axioma, número 12, que trata do planejamento. Quando a gente pensa em se planejar, também parece ser algo positivo. Mas um planejamento a longo prazo, ele pode gerar uma falsa sensação de que tudo está certo, tudo está resolvido, garantido para o futuro. Então, o que deve ser levado em conta ao fazer planos? A época que esse plano está sendo pensado. Por quê? Porque com o tempo, mudanças podem acontecer, como, por exemplo, despesas podem surgir. Então, boas oportunidades com o passar do tempo podem surgir. Então, pode sim parecer uma oportunidade arriscada, mas talvez valha mais a pena investir em algo arriscado do que em um plano a longo prazo que não é possível enxergar objetivos, né? Então o que acontece? Muitas vezes esses planos eles são vendidos, né, como algo bom, algo inteligente. Mas como é que isso pode ser inteligente se a gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro? Qualquer tendência, né? Então o melhor plano a ser feito é qual? É continuar avaliando e entendendo o mercado e as suas ações.
Portanto, o que nós percebemos ao longo dessa obra é a utilização pelo autor de vários exemplos práticos, exemplos de histórias reais, de investidores bem-sucedidos e também aqueles que fracassaram. Por que o autor faz isso? Justamente para ilustrar a importância de defender os seus axiomas. Ele faz críticas aos tradicionais conselhos dos investimentos que existem por aí afora e também faz alertas sobre possíveis armadilhas que são bastante comuns que os investidores podem então estar enfrentando.